boa tarde para todo mundo. Que Jesus nos abençoe, nos guarde. Muito bom estar aqui, né? Todos nós juntos, estudando. O pessoal que está aí fora, né? Pode entrar para a gente participar da palestra, todo mundo junto. E hoje nós temos aqui uma comemoração, porque hoje é Dia Nacional da Família, né? E nós, a nível de movimento espírita, sempre procuramos, nesse dia, estudar um tema ligado à família. Então, nós vamos hoje estar estudando sobre esse tema, né? E hoje, então, a nossa querida Gleice vai fazer para nós a leitura preparatória e a prece de abertura dos trabalhos. Boa noite, boa tarde, né? Vou fazer a leitura aqui hoje. A leitura, capítulo 82 do livro Vinha de Luz, sem desfalecimento. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Aproveitar este momento de harmonia, este momento em que estamos recebendo tantas bênçãos de Jesus. Mestre querido, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui neste momento, buscando renovar os nossos corações, os nossos pensamentos, e que possamos, Senhor, conseguir, aos poucos, através dos seus ensinamentos, chegar no objetivo maior, a nossa evolução espiritual. Agradecemos a presença dos amigos benfeitores que aqui se encontram, dos irmãos encarnados e desencarnados, que vieram ouvir os ensinamentos dessa tarde. Mestre querido, nos dê força, Senhor, e coragem, para que nunca nos desfaleçamos no propósito do bem. Fique conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Lembra de falar com a Lucélia para
fechar o artesanato, tá? Bom, nós vamos então iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus, né, que podemos estar aqui mais uma vez juntos para recebermos todas essas energias, né, que são emanadas do mundo espiritual para nós e nós também, que emanamos uns para os outros quando aqui estamos. E hoje, como nós já falamos, é o Dia Nacional da Família e a gente sempre procura fazer um tema, a pedido da nossa federativa e da FEB também, relacionado à família. E aí nós pedimos ao nosso companheiro Adolfo que preparasse esse tema para nós, e ele vai falar sobre família, abraçando a imperfeição. Que possamos, então, abraçá-lo com o nosso carinho. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos. Que Jesus possa abençoar este momento. Quando ela me pediu para preparar essa palestra, mais ou menos uns 2 meses atrás, né? Eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Já falaram tanto em família, né? É comum, palestras. E nós resolvemos começar de trás para frente. Focar mesmo na análise de um problema vivido por alguém que teve a contribuição da mãe, mas teve a falta de educação por parte materna. Nós vamos analisar, então, sobre esse prisma do drama familiar, a história de um grande compositor clássico. Eu me lembro, em janeiro de 2016, antes de entrar nessa história, nesse drama familiar, que eu passei o final de semana com meu pai, com a família, e na hora de ir embora, fui despedir, como sempre fazia, lá em Marataízes, no sul do estado, né? E ele me abraçou mais apertado dessa vez, e abraçou a minha esposa também, e disse para ela assim: cuide bem da família. Foi as últimas palavras, porque eu peguei o carro, 2h30 depois cheguei aqui em Vitória, e me ligaram dizendo: seu pai desencarnou, seu pai faleceu. Estava bem, mas teve um mal súbito e desencarnou. Então isso ficou marcado para a gente. Cuide bem da família. Ele que era espírita e me deu o mais precioso bem da vida, que foi a educação na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus. Então eu dedico em primeiro lugar a ele essa palestra, a toda a família, minha família, a família Fejac e as famílias do mundo inteiro, dos 2 planos da vida. O drama se passa com nada mais, nada menos do que Ludwig van Beethoven, o grande compositor, o maior compositor de música clássica de todos os tempos. Vocês devem conhecer uma das grandes obras, das mais de 200 que ele legou para a posteridade. Quem não conhece? A grande Quinta Sinfonia de Beethoven. Outra famosa, e por Elise, essa sonata maravilhosa. E a maior de todas de suas obras, muito embora a quinta seja mais popular hoje em dia entre nós, inclusive muito famosa depois da Segunda Guerra Mundial, a quinta, porque esse tchan, 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 em código Morse era 2 pontos e um tracinho, que marcou o V da vitória dos aliados. Mas a 9ª sinfonia é a mais famosa
a duração total dela de 80 minutos, 1h20. E o quarto movimento dela, que é a mais famosa. Muito bem. Então, aqueles que pelo nome não identificavam Beethoven, com certeza agora sabem de quem nós estamos falando, não é? No final do século XVIII, em 1770, nascia Beethoven. No entanto, a mãe dele, Maria Madalena Queverich, sofreu um drama que muitos de nós que nós conhecemos sofrem. Maria Helena Madalena Queverich, o primeiro filho dela morreu com poucos meses, do primeiro casamento. Então, viúva, ela se casa novamente e tem outro filho, que também morre com poucos meses de vida. Não desistindo de sua missão materna, tentam a nova gravidez e nasce Ludwig van Beethoven. Ao todo, ela teve 8 filhos. Depois de Beethoven, teve mais 2 que sobreviveram, porque os outros faleceram com poucos meses de vida, a outra com 1 ano e meio e o outro com 2 anos. Imagina a dor dela. Sendo que ela partiu deixando esses 2 menores. Uma menina de 1 ano e meio e outra de 2. Mesmo assim, ela criava Beethoven com ternura, matriculado na fé católica, na Alemanha, na cidade de Bonn. Beethoven crescia. Ocorre que aos 4 anos de idade, o seu pai, inveterado no alcoolismo, o obrigava a estudar piano. Ele era músico também, o pai dele, mas um músico frustrado. Mas essa educação era educação com muita maldade, porque ele obrigava a criança de 4 anos, isso perdurou até os 15 anos dele, a estudar horas e horas por dia, e quando ele vacilava ou errava, ele apanhava, dava soco no filho, fazia com que a criancinha tocasse o cravo, que era um instrumento parecido com um piano, em pé. Ele tinha que subir num tamboretezinho em pé. E quando ele errava, ele açoitava a criança. Então a criança chorava. Os vizinhos relatavam que ouvia Beethoven chorando sempre no momento dos treinos. O pai, alcoolizado, às vezes chegava 2 horas da manhã em casa, acordava, perdia noção de tempo, acordava a criança, obrigava ele a treinar o piano, porque ele pensava em dinheiro. Ele queria transformar Beethoven no novo Mozart. Mozart era 14 anos mais velho que Beethoven, mas da mesma época. E assim os anos se passaram, ele não tendo infância, sofrendo abusos que o marcariam para o resto de sua vida. Abusos que nós não sabemos se foi só isso, porque ele se tornou, e a fama de Beethoven era aquele homem sombrio, aquela criança isolada, que não se misturava com ninguém, antissocial. Mais tarde, uma pessoa ranzinza, grossa, explosiva, mal-humorada, e fama de fazer, às vezes, desbravejar e não ter a mínima paciência com as outras. Mas alguém perguntou ele por que ele passava por isso? Não estou dizendo que justifica, mas ele tinha traumas da infância. Ele não teve infância, não teve sua adolescência, não teve juventude, mas amava a música. Era um extraordinário músico, mas sofreu muito nas mãos do pai.
Sua mãe tentava compensar com ternura, botava-o no colo e dizia: meu filho, creia em Deus. Por alguma razão, a vida é assim. Então Beethoven, muito apegado à música, muito apegado à sua mãe, estudava, mostrava um desempenho extraordinário para a música, mas conviveu com essas duas contribuições, uma positiva da mãe, que preencheu pouco tempo da sua vida, mas um tempo de qualidade. Já o seu pai preencheu a maior parte, porque obrigava ele a estudar 6, 7 horas por dia, uma criança que queria brincar, não tinha energias, dava sono, dormia e o pai acordava com chibatadas e socos. Isso está tudo registrado na história. Então ele cresce com essa profunda marca, com esse trauma, e aos 15 anos, e aos 8 anos de idade, olha como Deus é bom, começa a enviar outras pessoas que estão do lado, que preenchem a ausência que a família deixa. Porque sua mãe não conseguia, aquela época era a época do machismo extremo, sua mãe não conseguia livrá-lo, né, das rédeas do pai. Mas um músico da corte, chamado Christian Neff, descobriu o talento dessa criança aos 8 anos e começou a tutelá-lo. E ele tinha Neff como verdadeiro pai, o pai verdadeiro que ele não tinha, porque ele já não gostava do pai, porque o pai só trazia sofrimento para ele. Assim também aconteceu por parte de mãe. Ele teve famílias substitutas, como Helene von Breuning, que o acolheu, e ele amou os filhos de Helene como se fossem os seus irmãos. Crescia o jovem Beethoven com esse trauma, mas com amor ardente na música. Aos 16 anos, Neff o leva para Viena, porque Bonn era a cidadezinha pacata da Alemanha. Em Viena, o sonho dele era conhecer os seus grandes ídolos. Primeiro, o próprio Mozart. Mozart estava no auge, era o gênio da época, assim como Johann Sebastian Bach, que era também o seu grande ídolo. Ele com 10 anos, ele já executava no piano todo o repertório de Bach, coisa que era próprio somente de quem já tinha passado dos 20 anos, porque o curso de piano, ele dura 18 anos, o curso de piano profissional, e ele, com 10 anos, já sabia de tudo. Muito bem. Aos 16 anos, ele chega em Viena, e os nobres que estavam financiando marcam encontro com ele, exatamente com Mozart. Mozart o vê tocar e fica impressionado. E Mozart diz: prestem atenção nesse jovem, o mundo ainda falará dele. O mundo ainda falará dele. Passam 2 meses, ele radiante, finalmente ele teve uma alegria na vida de realizar o sonho de se encontrar, quando ele tem que voltar às pressas para Bonn, porque sua mãe, muito doente de tuberculose, adoece e morre. Aquilo deixou ele arrasado. O pai, cada vez mais afundado no alcoolismo, já não cuidava da família. E ele com 2 irmãos novos, uma menina, Madeleine, de 1 ano e meio, e um outro menino de 2 anos, ele tendo que cuidar. Então ele deixa Viena, volta para Bonn, começa a trabalhar, dando aulas, que ele não gostava, que ele gostava de compor, gostava de tocar, mas ele teve que trabalhar para sustentar os 2. O pai dele, muito arrasado pela morte da mãe, se torna descontroladamente alcoólatra. Beethoven é sucessivamente convocado para apartar brigas que o pai dele arrumava na rua,
O pai dele só trazia aborrecimento para ele. E ele tendo que sustentar, com 16 anos de idade, sem a mãe, experimenta também, mesmo com todo o cuidado, a morte dos 2 irmãos mais novos. Principalmente a menina o abalou muito, que ele tinha um carinho todo especial com a jovem, com a criança de 1 ano e meio, mas são acometidos de doenças que levam. Então vocês imaginam esse jovem que já teve o trauma de mãe, da perda da mãe, o trauma dos maltratos do pai, perde os 2 e depois as crianças também. Ele fica arrasado. Volta para Viena, para os seus estudos, para os seus recitais, recebe a notícia da morte do pai e não quer voltar para o funeral, porque ele não tinha afeto, ele não tinha essa ligação, não recebeu. Muito arrasado ele estava. Os anos se passam. Em 1787 ele se encanta, mesmo com tudo isso, com os ideais da Revolução Francesa, os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade. Ele se lembra do discurso dado há 9 anos antes daquela data por Voltaire, em 1778, quando Voltaire entra na loja maçônica As 9 Irmãs de Paris, apoiado nos ombros de nada mais nada menos do que de Benjamin Franklin, que era o embaixador dos Estados Unidos, e Voltaire, que era deísta, ou seja, aquele que crê em Deus, mas pela razão como um Deus criador da natureza e pela fé na capacidade do próprio homem, e não por aquele Deus que o padre falou ou que a igreja construiu. Então Voltaire, ele se encanta com isso, né? Lendo esse discurso, Voltaire dizia, no discurso da maçonaria: aqui eu aprendi a amar a Deus. Voltaire, já com seus 80 e tantos anos, no final da vida. Mas é verdade que eu não acredito em Deus. Eu não acredito naquele Deus que os homens fizeram. Mas é verdade que eu acredito em Deus, naquele que fez os homens. Discurso lindo. Beethoven se encantou com esses ideais, com os ideais de Emmanuel Kant, que era um dos iluministas também, e começa a estudar filosofia, se encanta com Napoleão Bonaparte. Na época ele se fez primeiro cônsul, porque Napoleão lutava com a revolta dos Bourbons, aquela revolta, né, contra os nobres da corte que dominavam o povo. Então ele se encanta. Ao compor a 3ª sinfonia, ele pensa em dedicá-la a Napoleão Bonaparte. Na época, inclusive, Humberto de Campos, o irmão X, narra que em 31 de dezembro de 1799, na virada do século, teve uma reunião, a célebre reunião no mundo espiritual, em que todos os ilustres autoridades religiosas, autoridades da ciência, que já tinham passado, e religiosas, da Terra, que já tinham reencarnado na Terra, estavam reunidos. E essa reunião foi com Napoleão em desdobramento do sono, levado à espiritualidade, se encontra com Kardec, que estava para reencarnar. Nessa reunião, o Espírito de Verdade alertava Napoleão e pedia que o governo dele fosse um governo político cercado de fraternidade entre os homens, de apoio às causas de liberdade, fraternidade, igualdade, para preparar a vinda daquele que seria o Consolador. No entanto, Napoleão se esquece disso tudo. E quando em 1804, 5 anos depois dessa reunião, e Beethoven estava nessa reunião no plano espiritual em desdobramento no sono. Porque tinha uma corte de espíritos presentes nessa reunião, de mais altas envergaduras. Beethoven foi levado também a essa reunião, em 1799. Quando ele volta, finalizando em 1802
Terceira Sinfonia, ele pensa em dedicá-la a Napoleão, mas desiste quando Napoleão, em 1804, se proclama imperador da França e começa a expandir seu domínio pela Europa. Quando ele invade Viena, em 1809, isso 1 ano depois dele invadir Portugal e forçar a vinda de Dom João VI para o Brasil, que Dom João chegava em Salvador em janeiro de 1808. Então, em 1809, quando Napoleão bombardeava Viena, e encontrou com ele, pediram para ele fazer um recital, ele já era famoso, Beethoven já era famoso, para Napoleão ele diz, eu não toco para tiranos, e arrancou o nome de Napoleão das partituras da Terceira Sinfonia, e arrancou com raiva. Existem fotos e os registros dessa partitura em original, onde ele arranca, tem os rabiscos e o rasgo, onde ele dedicava a Napoleão. Beethoven, então, crescia em Viena, quando teve outro trauma. Aos 26 anos, começou os sinais de surdez. Imagina um compositor, tudo que ele amava era música, e ele começa a ter sinais de surdez. Essa surdez vai avançando ao longo do tempo, e nem assim ele deixa de compor. Como pode alguém compor alguma coisa surdo? Pois aquela 9ª sinfonia ele compôs totalmente surdo, assim como outras, por exemplo, a 7ª, a 8ª sinfonia, ele estava 80% surdo. E ele caiu em profunda depressão. Profunda depressão. Todos repudiavam Beethoven e o amavam. Amavam e odiavam ao mesmo tempo. Odiavam pela pessoa amarga que ele era. Todos os julgavam mal, no entanto. Isso acontece muito em nossas famílias. Acontece muito com aquele que está do nosso lado. Uma pessoa amarga que a gente julga, condena, mas não procura saber o que aquela pessoa passou. E aconteceu com Beethoven. Ele muito amargurado, em profunda depressão, em 1802 ele escreveu uma carta para os 2 irmãos mais novos, uma carta que nunca foi entregue aos irmãos, mas foi descoberta anos depois de sua morte, na escrivaninha dele pelos seus amigos. Um trechozinho dessa carta, ele dizia, ó homens, que me tendes em conta de rancoroso, insociável, de misantropo, como vos enganeis? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer deste modo, porque ele não contou para ninguém, ele escondeu a surdez durante muito tempo. Ele dependia da música para sobreviver. Então ele não podia deixar que as pessoas soubessem, ele não tinha coragem de contar que estava surdo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho, e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai, faz cerca de 6 anos, vivo sujeito a triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos. Mas que humilhação, quando ao meu lado alguém percebia um som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Ou escutava o canto de um pastor, de um pássaro, e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero, e pouco faltou para que por minhas próprias mãos, eu pusesse fim à minha existência. Ele pensou seriamente em se suicidar. Só a arte me amparou. As lembranças da mãe, o amor à arte, que nós precisamos ter uma fuga. A arte é o encontro, leva ao encontro com Deus. A música, a poesia, a dança é uma oração constante. Quando nós não sabemos o que fazer,
dentro de nossa família, dentro de nosso coração, nós já tentamos de tudo. Não tem aquela coisa? Quem canta, seus males espanta. Maria de Nazaré, ao desencarnar, o que ela fez? Quando ela pensou nos cristãos que estavam sendo dizimados no Coliseu, instantaneamente o espírito dela se transporta para aquele local e ela não sabia o que fazer e pediu a Deus para que lhe desse uma ideia. E veio, e ela inspira uma jovem encarnada que estava ali prestes a ser atirada aos leões, à fogueira, a cantar. Canta, minha filha, canta, canta a Deus, para que abrace o seu sofrimento. E a jovem tem a ideia e começa a cantar. Começa a cantar e todos os cristãos que estavam ali o acompanham. E eles entravam na arena, saindo do Esquilino de Roma, no Coliseu, cantando, e os leões estraçalhando eles, não sentiam dor, e ninguém entendia mais aquilo. Tem um marco histórico de quando os cristãos começam a entrar e cantar, que eles não faziam isso antes. Isso deu-se por inspiração de Maria. Então a música aliviou o coração de Beethoven. Ele se põe a compor e a compor. Sim, ele passou anos curvado para o seu interior, em profunda depressão, mas nunca se entregou. Nunca se entregou. O pouco tempo de qualidade que sua mãe deu preencheu todo aquele sombrio tempo que ele passava com o pai. Sim, ele herdou o esforço que o pai fez, ainda que pensando em si, para ganhar dinheiro, apresentando ele, né, nos recitais, mas herdou desse esforço o dom do piano, porque ele já trazia o dom da música no espírito, mas ele era um hábil, exímio pianista. Aos 10 anos ele executava coisas sonatas que ninguém conseguia. Então Beethoven venceu, ele prosseguia nessa tarefa de compor e se apresentar. E isso fazia com que o povo enxergasse mais a sua luz do que a sua sombra, que ele não soube vencer. Em 1827, Beethoven, terminando de compor a 9ª Sinfonia, deixava esse mundo, olhando da janela, uma grande tempestade. Quando caiu um raio, ele levanta de punho, como se dissesse: eu venci. E ele desencarna. O seu enterro, o seu cortejo foi acompanhado por 20.000 pessoas em Viena. Pessoas que não entendiam, a maioria não entendia nada de música, mas teve ele como um herói, o herói das revoltas, porque ele era um iluminista, e uma de suas composições celebrava justamente a liberdade. Ele sempre pregava a fraternidade, ele amava Deus, ele amava a fraternidade, o Deus da natureza, aquele Deus que mais tarde Leon Denis disse: não busque Deus nos templos frios de mármore e pedra, mas sim no templo aberto da natureza. No som de um pássaro, no firmamento das estrelas, Deus aqui mora. E Beethoven acreditava nisso. Essas composições dele, das sinfonias, foi exatamente mirando a natureza, que ele tanto gostava de andar sozinho. Então, o que nós aprendemos da vida de Beethoven é que sofreu muito de infância, mas o tempo de qualidade que sua mãe deixou, aquela mulher que havia perdido, dos 8 filhos, havia perdido 5 em tenra idade. Imagina a dor dessa mãe. E ela não desanimava. Desencarnou aos 42 anos, 41, 42 anos. Porém, amava com ternura Beethoven e os outros filhos. É um exemplo, meus irmãos, a nós refletirmos. Tem vários de nós, que a perda de um ente querido nos arrasa. Claro que nos arrasa.
arrasa todos nós, espíritas ou não. Mas nós temos que seguir em frente. A vida continua. Deus dá um tempo existencial para cada um. Os espíritos falam que aquele que desencarnou em tenra idade é como um pássaro liberto da prisão, que passou o tempo que precisava aqui. E nós outros que temos que expiar mais, que provar mais, que temos mais dívidas com a divindade, precisamos ficar mais internado nesse mundo que é, ao mesmo tempo, uma prisão, um hospital e um manicômio de almas. E aí nós temos, na família do século XXI, que examinar o momento planetário. Olha o que está acontecendo. O crescimento da população mundial, nós observamos que do ano de nascimento de Cristo até mais ou menos 1800, a população cresceu aproximadamente 1,5 bilhão de habitantes. Mas apenas em 220 anos cresceu mais de 7 bilhões. O que está acontecendo? O que aconteceu no mundo? Isso nunca foi observado antes. Em apenas 220 anos, esvaziou-se o mundo espiritual. Está todo mundo aqui. Por quê? 2 gerações postas em convivência. Todos os espíritos que não é dessa nova geração também estão juntos para apressadamente espiar o que tem que espiar e provar o que tem que provar, porque o mundo está em transição. A Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, e isso tem que sofrer um expurgo. O que acontece com o aluno que fica reprovado e jubila? Sucessivamente, ele não pode avançar. E a depender de sucessivas repetições, ele tem que sair daquela escola, não pode estudar mais ali, tem que ir para outra. Então nós chegamos a um ponto de esses espíritos renitentes à lei divina ter que ir para outro mundo, para não atrapalhar o progresso daqueles que querem paz, aqueles que querem se curvar à lei divina. Então nós estamos num mundo em transição. O mundo em transição, todo mundo em transição fica, em algum momento, em bagunça, né? Parecendo que está uma bagunça, mas está uma reforma. Esse salão aqui foi reformado. O dia que isso aqui estava quebrando, o piso, né, Wilson? Estava uma bagunça, vocês tinham que entrar aqui. Entrem num prédio que está sendo todo quebrado. Vai morar lá. Dá para morar? Até dá. O mundo está assim hoje. Está em reforma, mas depois que fica pronto, olha que beleza. Tudo limpinho, direitinho, não é? Com ar-condicionado, antigamente não era assim. Pois é. Então o mundo está em reforma. O mundo só está piorando. Falei, não, o mundo está melhorando, mas está em transição. E aí, nós temos 2 modelos. E essa nova geração que está aí, veio para melhorar a velha geração. Desde 1868, Kardec trouxe os ensinamentos, ouvindo os espíritos de luz, e Arago, um deles, dizia que a época atual é de transição, confunde-se os elementos de 2 gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas com o sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas,
o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, nós estamos vivendo dois modelos, nós estamos vivendo famílias compostas dessas duas gerações. E aí, nós temos um problema. O modelo anterior, aquele patriarcal, esse modelo patriarcal, que já não funciona hoje em dia, é aquele assim, ó, quando seu pai chegar, você vai ver, hein, menino? Não adianta mais, não é? Com o novo modelo, o modelo futurista, que também não está pronto para hoje. Tem gente querendo aplicar já. Uma liberdade total que não pode ser concedida a quem não tem juízo de escolha. O jovem reencarnado é um espírito que vem para aprender novos conceitos. Mesmo essa nova geração, ela precisa de uma educação que a coloque no trilho em direção a Jesus. E aí, essa tenridade, a infância, a adolescência é um período que o espírito tem plasticidade, tem mais plasticidade, tem mais aderência para receber uma camada de novos conhecimentos, de novos ensinamentos a ser posta em cima da camada que ele trouxe. Porque o que acontece se não for colocada essa nova camada? Aquela camada que ele traz de outras existências vai aparecer com os seus 14, 15, 16 anos, começa. E aí ele traz o que já tinha de outra existência, e não é para isso. Nós estamos aqui para ficar repetindo a mesma coisa. Nós estamos aqui para repetir em evolução. Então, a responsabilidade dos pais é essa. E a base de uma família é o quê? É o relacionamento conjugal entre aqueles dois corações que se uniram para criar uma família, para ter um filho, para se coexistir, ou se não optar para ter um filho, para que seja um multiplicador do Evangelho de Jesus à sua volta. Seja essa família formada por pessoas de sexos distintos, pessoas do mesmo sexo, que se unem com o propósito de construir, de edificar o amor nos seus corações. O compromisso para que vão ser chamados é igual. Perante Jesus, ele vai perguntar: há dois corações à minha frente, o que vocês fizeram do tempo que Deus lhe deu? Então, nós temos aí a seguinte pergunta que muito se faz hoje em dia: mas meu casamento, e o casamento aí está, entre aspas, porque nós falamos de dois corações, foi por acaso? A minha união foi por acaso? Porque a família precisa do sustentáculo do relacionamento conjugal. Nós temos que regar. E aí vem Emmanuel dizendo: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos membros mais elevados, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas. A Joana fala a mesma coisa. É resolução tomada antes de reencarnar. Ah, mas eu conheci o fulano na balada, ou conheci dentro da casa espírita. Está junto, desenvolveu um relacionamento, isso não foi por acaso. Não foi por acaso. E aí o compromisso é respeitar, construir algo de edificante que se possa levar para depois dessa existência. Ocorre que nós estamos vivendo um momento grave. Olha aí, o índice de divórcios está aumentando. Comparado com 2010, isso foi divulgado em março desse ano, tá? Quase metade se divorcia nos primeiros 10 anos de união. E aí nós temos outros percentuais aí, ó, quase 26% entre 10 e 19 anos de união, depois 26 com mais de 20 anos de casamento, ou seja,
Um divórcio a cada 2,3 casamentos. É um índice alarmante. E o pior, 54% dos divórcios entre casais com filhos menores. Aí nós vamos ter um problema. A falta, na maioria das vezes, que os pais separados têm na vida dos filhos. Porque mesmo os casais que permanecem unidos hoje, às vezes não dão tempo de qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Não adianta passar o dia inteiro com o filho do lado, deixando ele só mexer no tablet, no celular, jogando videogame. Isso aí nada é a mesma coisa. É o tempo de qualidade, está junto, conversa, brinca, se diverte, ensina, exemplifica. Por quê? Porque ninguém não suporta a mínima contrariedade, a questão do individualismo, o egoísmo, a grande chaga da humanidade. Ninguém quer suportar nada. Só que a verdadeira caridade está aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, olha, a caridade da esmola aos pobres é mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Família é isso, é ser incomodado. Quer viver em família? Aprende a ser incomodado, porque você incomoda também. Mas incomoda. Nas mínimas coisas, por exemplo, chega ali, fulano, apaga a luz ali, não, eu quero que deixe a luz acesa. Pai, liga o ar, está calor, não, mas esse ar está frio, vai me dar dor de cabeça, vou ficar gripado, apaga, desliga aí. Pai, eu quero ver televisão no... Tá, então eu vou ver lá no outro quarto, porque eu queria ver a outra série lá, que tal. Né? Não, fulano, eu não gosto que deixe isso aí assim não. Eu falei, mas eu gosto. E por aí vai. Incomoda. Mas a gente também incomoda. Existe uma lei que rege a família, que é a lei de cooperação. A gente nasce numa família com um objetivo: melhoria do nosso progresso espiritual. Mais nada. Melhoria do progresso espiritual. Sem família não dá. Os Espíritos falam, seria uma recrudescência não viver em família. Então a gente precisa ser incomodado, você sabe por quê? Vai ser incomodado no nosso individualismo. A gente quer o que é melhor para a gente, mas isso é individual. Então a gente precisa acostumar a ser incomodado no nosso individualismo, porque aquilo vai fazer com que nós nos libertemos do egoísmo e passamos a respeitar a vontade e a felicidade do outro. Só que a sociedade criou um modelo individualista. Aí é um problema. A sociedade cria tudo. Por exemplo, hoje, nós temos uma vida que a pessoa pode, a maioria, né? Assiste televisão sozinho. Eu vou jantar sozinho porque minha hora de jantar não combina com o do meu pai, da minha mãe, tudo, porque eu tenho que ir para não sei onde, porque eu não sei o que. Por quê? É só se organizar. E tem que impor isso. Aos filhos menores, a gente tem que impor. Enquanto está sob as nossas rédeas, você vai na evangelização. Depois que você crescer, se você quiser seguir outra coisa, o problema é seu. Mas por enquanto está aqui, eu respondo para Jesus. Ele me colocou para isso. Então a questão, cuidado com o modelo do futuro, que seria liberdade total, não estamos prontos para isso ainda. Não é? Só que família é viver coletivamente. E a gente precisa aprender a viver coletivamente. E essa lei de cooperação é assim, ó. Aqueles espíritos que vivem conosco são nossos amigos espirituais, da nossa família espiritual, e aqueles adversários também do passado, nossos credores que vieram nos cobrar. Está tudo misturado. Um é um, outro é outro. A gente fala assim, ixi, na família, toda família tem uma ovelha negra, né? A gente fala, às vezes é a gente.
O Rossando Klinger fala assim, existem 3 tipos de pessoas. A pessoa que tem problema, a pessoa que pensa que tem problema e a pessoa que é o problema. Não sei onde vocês se encaixam ainda. Mas a gente precisa abraçar as imperfeições alheias, é o tema da palestra, porque nós somos imperfeitos. Nós estamos todos no mesmo barco. Ou nós somos, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a Terra é um hospital, ao mesmo tempo uma prisão, ao mesmo tempo um sítio malsão, como se fosse um manicômio, né? Então, ou nós somos doentes, loucos, ou criminosos, porque violamos as leis de Deus, tudo isso, ou somos só um desses, ou 2 desses, alguma coisa nós somos, porque estamos aqui. Então não adianta apontar lá, desde a escolinha de evangelho, né? A tia ensinava assim, ó, não aponta o defeito para os outros não, porque quando a gente aponta, tem 3 dedos voltando para a gente, e Deus de testemunha, que é esse aqui, né? Estou apontando, mas 3 virados para cá, então não adianta, nós temos que abraçar. A lei de cooperação é quando eu amo para ser amado, eu auxilio para ser auxiliado. Eu vou ter que auxiliar o meu ente querido, da minha família, do meu círculo familiar que está passando dificuldade financeira, vou ter que tirar dinheiro do bolso e botar para socorrê-lo no momento de vida. Um pai, um idoso, um irmão, um cunhado, vou ter que tirar. Porque o dia que eu ficar assim, essa ajuda chegará até mim, por um familiar, por um amigo, de algum jeito. Agora, se eu não contribuir, aí já viu, né? É a lei de causa e efeito. Então, nós estamos vivendo esse momento em que o Espírito chega lá do outro lado e é perguntado. Isso aí é Santo Agostinho que nos traz, hein? O Espírito Santo Agostinho. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Aí a nosso estado consciencial de falta, de omissão, que é o que mais acontece hoje em dia, é omissão, vai nos cobrar e nós vamos ficar numa condição espiritual muito difícil, implorando para voltar. Aí Emmanuel diz, a família é o centro essencial de nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. O Haroldo diz assim, que o Espiritismo é a lente que corrige as deficiências do nosso olhar, que tem falhas estruturais. Depois de corrigido, aí enxergamos o caminho certo. Por que eu estou dizendo? Por que é importante trazer isso? Quando nós temos a revelação espírita, sabemos por quê. Aquele irmão, aquele filho, aquele pai é um problema de nossas vidas. Nós sabemos que isso vem de outras existências, que na verdade, todo o trabalho que ele está dando, se nós nos dedicarmos com resignação. Sabe o que é resignação? Não reclamar, ajudar, não reclamar. Vai nos ser livrado 99% do que nós devemos. Que Jesus disse, se me pagares agora 1 ceitil, nós devemos 100, se nós pagarmos desde agora 1 ceitil, ou seja, 1%, com resignação, o resto lhe será perdoado. Então tem gente que passa 5 anos, 10, 15, com um familiar dando trabalho, muito trabalho, e reclama, aquilo parece uma eternidade. Olha, era para ser umas 4, 5, 6 encarnações desse jeito, tá? Ou é para ser, ou vai ser. Depende da gente. Muitos de nós passamos momentos, anos de doença, reclamando. Do mesmo jeito, se passarmos com resignação, aquilo, a gente sempre tem que lembrar, e a doutrina espírita que nos revela. Porque a doutrina espírita, só de você ser espírita, isso não salva ninguém. O que salva
é a conduta e a postura que nós... O que nós vamos fazer com esse conhecimento? Não é? Então, ela é um apoio, um ponto de apoio. A doutrina espírita é um farol que a gente põe para enxergar os caminhos, mas cabe a nós escolhermos o caminho certo que nós estamos enxergando e ela faz enxergar. Então, Honoré de Balzac diz: considero a família e não o indivíduo como verdadeiro elemento social. Por isso, porque o indivíduo não é família. A família é o ser coletivo, é ela que reflete a sociedade. E nós, indivíduos, temos o dever de cooperarmos para que a entidade familiar não se desestruture, utilizando todo o nosso conhecimento espírita. E uma coisa que o individualismo exacerbado nos leva à solidão. Só que a solidão, olha, isso é uma pesquisa interessante de 2 cientistas médicos de Harvard. Ela causa um mal tão grande como fumar 15 cigarros ao dia. Enfraquece a vitalidade. Isso foi constatado, é um artigo científico publicado, não é, no The Boston Globe. Diz que seus efeitos são comparáveis da obesidade, abuso do álcool, de fumar 15 cigarros por dia, aumentando o risco de morte prematura em 30%. E aí ele finaliza, né, que o problema da internet, dessas mídias que afasta, que causa solidão, que 65% das pessoas são seriamente solitárias e por aí vai. A coletividade é aquele negócio, gente, vamos aprender a ser incomodado, porque nós estamos sendo incomodados, mas em troca compartilhar uma existência. E como superar os desafios espirituais para viver em família? Afeto, apoio emocional. Sempre vigiar-se e elevar o pensamento a Deus, porque sem afetividade, que é aquele calor do dia a dia, um abraço, um beijo, um afago, a lembrança de uma data, não é? Um elogio sincero. O que custa isso? Chegar para a pessoa: olha, eu te amo. Olha, não é para ficar falando, né, toda hora, porque senão fica sem graça. Mas simples atos do dia a dia. Porque tem muita gente que fala assim: perdi fulano na minha vida, seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho, eu me arrependo, porque eu deixei de falar que eu o amava, eu deixei de falar isso, aquilo. Fale agora então, vamos começar a falar agora, sabe por quê? Depois que desencarna, se arrepende, aí vem aqui na casa espírita querendo uma mensagem, bate a porta da reunião mediúnica: eu queria saber como é que fulano está lá, eu queria dizer que eu amo ele e tudo tal. Por que eu não disse em vida? Por que não diz em vida? Não é? Empatia, manter a calma, entender claramente os problemas, reconhecer os próprios erros. Quando a gente se mantém vigilante, com um pensamento elevado a Deus, uma dica é o culto do Evangelho no lar sempre. A gente mantém o ambiente propício para o entendimento. E a empatia é se colocar no lugar do outro. É não criar, igual tem aqui embaixo, aquela coisa de só falar. Tá? E quando a gente reconhece os próprios erros, tem a paciência de aprender a ouvir primeiro, e ora antes de falar alguma coisa com a pessoa, a gente prepara o terreno no coração, a gente atrai a companhia dos bons espíritos para que prepare aquela pessoa até no desdobramento do sono. Conversa com ele, conversa com a gente, e aí o encontro, para a gente tocar num assunto delicado, que precisa ser dito, o ambiente fica propício. Respeito e comunicação, diálogo num tom respeitoso, aberto, nada de gritar, honesto e no momento apropriado. A gente não deve nunca tocar em assunto delicado quando a pessoa está brava, quando a pessoa está irritada, ou quando nós estamos irritados. Vai dar BO, como diz aí o... Não dá certo. Espera. Calma.
Muita calma nessa hora, é aquela coisa, quer manter um relacionamento íntegro, saudável? Nunca tome decisão com a cabeça quente. Isso é uma coisa que eu aprendi nesses 30 e tantos anos, né, de casado. Todo casamento tem crise, tem briga, tem discussão, pontos de vista diferentes precisam ser resolvidos, mas quando os dois caminham nesse sentido, aí a gente consegue. Respeitar as individualidades, cada um é de um jeito. Talvez nós passamos uns minutinhos, mas já estou finalizando. Porque às vezes a gente quer que a pessoa seja igual a gente. O grande problema do relacionamento é esse. Ninguém é igual ao outro. Liberdade, gente, nem os espíritos superiores, nem Jesus faz isso. É a lei do livre-arbítrio. Ele deixa o espírito caminhar com as próprias pernas, não pode interferir no livre-arbítrio. Mas a gente interfere. Exercitar o perdão, dar tempo de qualidade, como nós falamos, que é parar. Você vai conversar com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu filho, larga o celular de lado, larga tudo, olha para dentro dos olhos dele, ouve o que ele quer dizer, se importe com o que ele se importa. Ah, mas eu não gosto, detesto isso, se esforce, porque é muito fácil, né? A gente só levar o fácil. É a dificuldade que nos faz entrar na porta do céu. Nós já falamos disso aí, educação e limites, esforço contínuo, dedicação e amor. Jorge Amado aí, ó. Se viver não é fácil, conviver é um desafio permanente. Sabe o que é educação? Educação é repetir. Por isso que mãe é chata. Pai não, mas mãe é, na maioria dos casos. Porque mãe repete, fala a mesma coisa, cobra. Mamãe era chata. Porque ela ficava falando a mesma coisa, mas foi quem mais me educou. Então, os métodos de educação é repetir a mesma coisa, encher o saco, incomodar, mas incomodar para o bem, porque aquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Funciona. E não queiramos transformar nossos filhos, nossos semelhantes, no espírito iluminado de uma hora para outra. Nem Jesus fez isso. A educação espírita vai fazer nota da doutrina espírita. Já ouvi muito relato desse no atendimento fraterno, tá? De pessoas que estão com problema, tiveram educação espírita, não são mais frequentadores, mas estão com um problema grave, vieram à casa espírita e disseram isso. Eu só não fiz uma bobagem, porque quando eu estava na mocidade, na aulinha de evangelho, eu aprendi que não adianta se matar porque a gente vive. Esse espírito é iluminado? Não. Mas é melhor do que era ontem. Então, a educação dos pais, aqui da casa, não podemos terceirizar a educação. A educação que recebeu dos pais, ele fala assim, mamãe me obrigava a ir, eu não gostava, mas eu me obrigava a ir, o sujeito falou, me obrigava a ir lá na aulinha de evangelho, lá eu aprendi, na mocidade eu aprendi que não adianta se matar, não adianta roubar, porque a gente colhe depois, entendeu? Então, funciona, mas não é um espírito de luz. A gente quer, não, eu vou encher o saco para ele ser um espírito de luz. Cuidado também. Não é? E finalizando, gente, nós temos que agir agora, enquanto é tempo. Nós vamos refletir aí, nesse videozinho, enquanto nós estamos caminhando, porque o tempo voa, e depois vem a cobrança. Pode voltar. Pode voltar. Isso.
Isso. Só você posicionar em cima aí Isso. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Meus irmãos, façamos a vida valer a pena agora. Se nós não estamos trilhando do jeito certo, que essa reflexão de hoje possa levar Jesus em nossos corações e que nós sejamos, mesmo um chato que repete as coisas toda hora, mas que nós cumpramos o nosso objetivo. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Adolfo. Muita coisa aí para a gente, né, refletir, com certeza. A história de Beethoven, muito legal. Eu não conhecia tudo isso. Alguém aqui conhecia toda essa história de Beethoven? Porque muitas vezes a gente nem se preocupa, né, em conhecer. A gente sabia de alguma coisa, mas eu também não conhecia tudo isso, não. Foi muito bom, né, esse conhecimento. E essas reflexões todas aí que a gente ouviu, com certeza vai nos ajudar muito. Esse videozinho aí do final, então, que a gente não para pensar, né? Que a gente foi essa criancinha e que vai, e vai envelhecendo e a vida voa. O tempo passa, né? Quando a gente vê, foi. Obrigada, viu, meu amigo? Mais uma vez, por nos ajudar aí nesses momentos no aprendizado. Vamos lá, então? Temos aviso. Primeiro aviso nosso aí do artesanato termina amanhã, né? Então, não sei se alguém do artesanato quer falar alguma coisa. Podemos falar? Então, gente, hoje, né, até às 19 horas, lá na salinha 3, e amanhã, de 6h30 às 21 horas. O nosso artesanato, as meninas trabalham aí o ano inteiro, né, para trazer tudo isso para nós, e tem como objetivo ajudar a nossa casa em todas as tarefas, nas obras, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. E também valoriza, né, o trabalho, porque eu procuro me colocar no lugar delas, porque como eu não faço, não tenho essa habilidade, então eu acredito que eu gostaria muito que, se eu tivesse, as pessoas me incentivassem, né, comprando aquelas peças que a gente faz com tanto carinho. Eu, por exemplo, compro, porque acho que a gente tem que incentivar aqueles que fazem, né? Então, que possamos aí lembrar disso e ajudar aí as meninas que estarão encerrando a atividade amanhã, tá bom? Bom, esse é o encontro que nós estamos coordenando às quartas-feiras à tarde, que é o encontro com a terceira idade. E o videozinho ali que o Adolfo colocou vem bem a calhar, né? Porque nós não paramos para pensar quando estamos na terceira idade, que vamos chegar lá. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é nos ajudar a desencarnar melhor. Todo mundo aqui vai desencarnar. A gente sempre fala isso. E, nesse momento aí, nós estamos estudando o livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, trazendo reflexões para que a gente observe o nosso interior. Como que nós estamos? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Porque se a morte bater a nossa porta, como o Adolfo contou o caso do seu Itaici, ele estava com o pai dele, 2 horas depois chegou em Vitória, seu pai desencarnou. E tivemos o prazer de conhecê-lo, ele veio fazer palestras aqui na FEJAC em alguns momentos. Com certeza está na área. Como Beethoven também, deve estar sentado aí na primeira cadeira, né?
tanto falou dele que ele deve estar aqui nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, nosso amigo Beethoven, né? E o nosso querido Itaici. Então, esse encontro é para isso. São muitos desencarnados que são trazidos aqui para estudar conosco. Então, que possamos estar aqui, não ter esse pensamento de que, não, eu não preciso disso. Eu não preciso desse momento. Eu sei que é à tarde, mas não custa. Quando puder, venha. Venha estar conosco. É um tratamento, é um momento de tratamento, é um momento de realmente nos ajudar uns aos outros. Então, fica aí o convite para que possamos estar participando desse momento. Temos meditação, temos lanche fraterno, temos atividades para que possamos aprender mais, né? Até o Adolfo já esteve aqui com a gente nesse projeto falando do Estatuto do Idoso. Então, são vários momentos importantes. Possam vir a estar conosco. E agora vem o cartaz da festa. Vai? Aí, a nossa festa de confraternização, que a FEJAC faz isso há anos e anos e anos e anos. Esse ano a gente vai ter o Adélcio falando para nós a palestra Meu Presente para Jesus, né? E vai ser às 18 horas a palestra, só que começa às 17. O acolhimento musical, vai ter apresentação artística. Quem participou aqui do aniversário da FEJAC lembra, né? O nosso departamento de arte vai estar aí. 18 horas a palestra, depois nós vamos ter a apresentação da infância, que é importantíssimo a gente valorizar esse momento da infância e da juventude. Por quê? Porque um dia todo mundo aqui vai morrer, vai desencarnar e vai voltar pequenininho para ser evangelizado. Então, vamos lembrar disso. Vamos valorizar a nossa evangelização da infância, porque quando a gente retornar, provavelmente esses pequenininhos que estão sendo evangelizados hoje serão os nossos evangelizadores. Pensem nisso. A vida vai e volta. E depois vai ter o lanche compartilhado. Então, quem quiser trazer alguma coisa pode trazer. Quem não quiser também não traz, porque eu nunca vi sobrar tanta coisa nas nossas festas, porque tem a multiplicação, né, dos peixes, dos pães. E a nossa festa também multiplica, eu nunca vi. No final, a gente leva, porque sobra muita coisa. Então, podemos trazer o nosso lanche para participar. Mas é importante, é o momento da confraternização. Passamos o ano inteiro trabalhando, o ano inteiro todos juntos, e precisamos nos abraçar nesse momento e compartilhar aí com Jesus uma data tão importante para todos nós, né? Então, fica aí os convites, e agora nós vamos passar para o momento do passe. Todos nós já fomos atendidos aqui. Quando nós estamos na palestra pública, nós recebemos todo o tratamento da espiritualidade que nós precisamos. Mas aqueles que se sentirem com a necessidade de receber o atendimento direto, podem aguardar nos seus lugares, que serão atendidos na cabine de passe. Tá bom? Aqueles que já estão atendidos, que retornem em paz aos seus lares. Vamos, então, nesse momento, manter os nossos pensamentos elevados ao nosso Mestre Jesus. Amigo querido, nosso Jesus amado, também clamamos por nossa mãe querida, que é mentora de nossa casa, toda a equipe de benfeitores que aqui estão, para todos nós juntos clamarmos pelas famílias. Com certeza, nesse dia que está sendo comentado sobre a importância da família, que possamos pedir a Jesus nesse momento, que Ele receba todos nós, o nosso desejo de que todas as famílias sejam muito, muito abençoadas.
Que a mão luminosa de Jesus, que a mão caridosa de Maria Santíssima, se estenda nesse momento, emanando toda essa luz para todas as famílias do nosso mundo. Que cada lar, que cada família, onde quer que se encontre, possa nesse momento receber todas essas vibrações que estão sendo emanadas do nosso coração. Precisamos, Jesus, precisamos de Ti, precisamos ter a Sua presença em nossos lares. Que o Senhor permita que um anjo de luz faça morada em nossos lares, para que essa luz possa envolver a todos, encarnados e desencarnados. Que os nossos entes queridos que já estão do outro lado da vida, que também fazem parte da nossa família, se sintam abraçados nesse momento. Recebam as nossas vibrações amorosas, aonde quer que se encontrem. Que os benfeitores amorosos recebam o nosso abraço carinhoso e o nosso agradecimento sincero por tudo que fazem por nós. Ao nosso anjo guardião, que cada um de nós recebe das mãos do nosso Pai querido, também se sinta fortalecido nesse momento. Muito obrigada, meu Deus, meu Pai amado, Pai de todos nós, por nos receber nesse momento e nos abraçar carinhosamente. E com os nossos corações agradecidos, com a nossa mente acalmada, pacificada, que possamos mentalizar todos aqueles que desejamos que receba nesse momento essas energias de paz. Que a luz do nosso Mestre nos envolva, que as bênçãos de Maria Santíssima esteja conosco, que os benfeitores nos guardem, nos iluminem, e que o nosso Pai de misericórdia abençoe a todos nós, dos dois lados da vida. Que assim seja, Senhor.